Como vender no iFood sem cupom? É possível. Fica no vídeo. Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal Delivery Sem Filtro e é um prazer enorme estar com você aí. Pra você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Nani, eu sou dono de delivery assim como você e trago conteúdos diários aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho. Ativando o sininho, você recebe as notificações dos vídeos e isso te ajuda a crescer muito. Você vai olhar o vídeo, vai ver se te interessa e vai embora. Assiste aquilo que te interessa, o seu momento, e cresce a sua loja, certo? Agora, se você já é inscrito no canal, tá com o sininho ativado e gosta do meu conteúdo e quer me ajudar, o que você vai fazer? Já curte o vídeo. Já comenta. Tô aqui, Edu! Vídeo top, Edu! Que aí você vai me ajudar a crescer. E aí, no final do vídeo, tá com alguma dúvida? Quer algum tema específico? Coloca nos comentários que vai ser um prazer enorme gravar esse vídeo para você. E vamos falar o seguinte, é possível vender no iFood sem cupom? Cara, é. Eu vejo muita gente falando sobre isso, eu vejo muita gente vendendo métodos para vender sobre isso. E, cara, é uma coisa muito simples de se fazer. Talvez não seja tão lucrativo, por incrível que pareça. Ah, Edu, você tá dizendo que vender sem cupom é menos lucrativo do que... Vamos entender uma coisa. Como que você cresce no iFood sem cupom? Como que você cresce no iFood independente do nicho, independente do ticket, independente se você está usando cupom ou não? É com recorrência. É fazendo com que um cliente compre pela segunda, terceira, quarta vez. Para isso, você vai precisar ter um nicho que, se você for de marmita, por exemplo, que já tem uma recorrência natural, tá ok. Se você não tem essa recorrência natural, você precisa criar essa recorrência. E aí tem o vídeo da estratégia do chat, existem algumas maneiras. Mas tudo isso é de forma lenta e que você depende do cliente para comprar. Quando você utiliza de um investimento para atrair novos clientes, com um cupom, por exemplo, você acaba crescendo mais rápido. Óbvio que esse investimento ele tem que ser calculado, e se você vai utilizar uma campanha inteligente, aí você tem que precificar. Para o cliente fazer aquela compra, vão existir sempre algumas barreiras para fazer a compra em qualquer loja. E uma dessas barreiras é preço. Óbvio que se você está vendendo para um público AA, você vende um produto barato, às vezes você está vendendo o mesmo produto. Eu tenho uma loja, por exemplo, que o meu filé de frango custa R$ 34,99. Óbvio que ela não vende tão bem quanto a que custa R$ 24,99. E por ela não vender tão bem, é um público selecionado. Eu já contei até a história aqui de um caso que a pessoa comprou 6 marmitas numa loja minha e outra marmita em outra loja minha. Quando chegou para fazer a entrega, ela tinha comprado em lojas diferentes, mas o meu sistema da Food ele agrupa pedido por proximidade. Então, caiu para o mesmo entregador porque era no mesmo endereço. E aí o entregador levou os 2 pedidos que eram de lojas diferentes. E um pedido ela tinha feito para ela e outro pedido ela tinha feito para os pedreiros que estavam... Foi até eu que fui fazer essa entrega. Os pedreiros que estavam na casa dela. Para você ver como a percepção de valor ela existe, tá? Então, o cara que tem um poder aquisitivo um pouco maior, tudo que é barato, ele está associado a má qualidade. Então, ele não compra. Você vê que ele comprou um filé de frango de R$ 34,99 e comprou um filé de frango, não era esse preço na época, tá? Mas sempre existiu essa discrepância. Então, para vender sem cupom, uma das barreiras que você mais rompe, principalmente dentro do iFood, é preço. Então, eu tenho uma loja, a minha loja que mais vende, é para vocês verem como a estratégia funciona. Vamos lembrar que eu tenho 4 lojas, mas vamos dividir em 3 estratégias. Uma estratégia é R$ 34,99, que é essa, que é uma loja que tem um volume um pouquinho menor. Aí eu uso de outras estratégias de cupom, de promoção, tenho cupom nessa loja. Tem uma outra que é R$ 28,99, que é a loja que mais vende hoje. E aí eu tenho uma loja que agora a gente voltou para ela, para a gente dar volume para ela, a R$ 24,99. Só que ela tá sem cupom nenhum. Até pouco tempo atrás, ela também era R$ 28,99 e ela dividia a estratégia com essa minha loja que mais vende. E ela estava conquistando o espaço dela, estava indo relativamente bem. Mas eu agora, nesse momento da minha empresa, eu preciso dar volume. Por quê? Porque eu tenho uma equipe grande, então eu preciso fazer com que os entregadores trabalhem para reduzir meu custo de entrega, meu custo por pedido. E aí eu preciso dar volume. Nessa dar volume, eu tiro o cupom da loja e diminuo o preço. Então, ou seja, eu incluí o prato numa lista de bom e barato até R$ 24,99. Eu não tenho cupom nenhum nessa loja. Só que eu tô com uma presença de lista absurda porque eu tô quebrando uma barreira principal de objeção, que é preço. Óbvio que
eu vou estruturar esse cardápio para um segundo, terceiro pedido desse cliente. Esse cara, ele veio através de uma lista, bom e barato até R$ 24,99, ele comprou o produto, ele vai continuar comprando, de repente um dia ele vai olhar o meu cardápio. Eu preciso ter um cardápio estruturado para que, estrategicamente, então eu não posso colocar o produto mais barato, que é esse que eu estou atraindo o cliente, e colocar um R$ 24,99 e o outro 40. Não vai rolar. Agora, se eu tenho um produto ali de 24, outro de R$ 29,99, outro de R$ 34,99, e eu vou gradativamente aumentando o ticket, gerando valor para esse cliente que está voltando pela segunda vez, não pelo cara da lista. Quando ele comprou pela lista, ele vai voltar a comprar, eu consigo gerar valor e aí eu vou aumentando o ticket da minha loja. Eu tenho uma outra estratégia ainda que é dos adicionais, onde eu consigo aumentar o ticket médio. Então, essa loja, por exemplo, que o prato agora está R$ 24,99, o ticket médio dela está R$ 32,00. Para! Desculpa interromper seu vídeo, é para um recado rápido, menos de 1 minuto. Quero te falar o seguinte, nós, aqui dentro da empresa, do Delivery Sem Filtro, eu lancei um treinamento especial, curtíssimo e direto ao ponto, com exatamente somente as estratégias que funcionam. Diferente do iFood 10X, onde é um treinamento completo, complexo, onde eu falo de todas as promoções, todas as alavancas do iFood, todas as mecânicas do iFood, no guia prático eu falo somente daquilo que funciona e daquilo que funciona mais e aquilo que eu habilito dentro do meu negócio. Então, ou seja, é uma estratégia, é um plano inevitável, certinho, para você ter resultado de verdade. Então, um treinamento curto, direto ao ponto, que você, em algumas horinhas, você assiste, 2, 3 horinhas você assiste, mata o curso inteiro. E de bônus, você ainda leva o Cardápio 10X, que é um curso extremamente importante. Preço promocional de lançamento. Então, clica no link na descrição e no primeiro comentário, clica e garante a sua vaga. Bora que bora e continua com o vídeo. Por quê? Porque a gente trabalha os adicionais. Inclusive, se você quer que eu grave um vídeo ensinando como utilizar os adicionais da melhor maneira possível, coloca aqui, Edu, vídeo dos adicionais, que a gente está monitorando isso e é um vídeo que está no nosso radar. Então, se de repente tiver muito comentário, eu gravo. Os adicionais, ele serve principalmente para aumentar o ticket médio da loja. Então, ou seja, ele serve para todos os tipos e formatos de loja. Agora, para uma loja de ticket baixo, que seria essa de vender sem cupom, por exemplo, ela é essencial. Ah, Edu, você está me dizendo que uma loja com ticket alto é impossível de vender sem cupom? Negativo. Vou dar um exemplo de um sushi, por exemplo. O sushi não dá para você vender um combinado de R$ 24,99. Só se for um combinado de sushi de pepino, que, pelo amor de Deus, é horrível. Óbvio, com todo respeito a quem gosta. Mas vamos lembrar o que eu falei no começo do vídeo. Uma barreira de objeção do cliente é preço. Então, o cara que vai comprar um sushi, por exemplo, ele tem noção de que o valor do sushi. Se você estiver vendendo um sushi de R$ 30, um combinado de 90 peças, ele sabe que... aí seja qual for o cliente. Então, muitas das vezes, e aí eu vou dar exemplo de um case nosso aqui, inclusive, a gente pegou qual que são os combinados que mais vendem, de salmão, por exemplo. E aí quando você olha para a região, os combinados de salmão ali, tudo girava em torno de 100, 110, 120 reais, e a grande maioria com 40 peças. Eu não quero mexer na margem de lucro do cliente. E dentro desse combinado só de salmão, por exemplo, a gente dividia os produtos, certo? Pegava os produtos que mais vendiam. Então, é que eu não sei o nome das peças agora, que eu não vou lembrar. Mas vamos supor, um nigiri e montava um combinado, ao invés de com 40 peças, com 30, só que com o que mais chamava a atenção do cliente, e aí eu conseguia ter um valor menor por causa do número de peças. Óbvio que tudo isso dentro de uma precificação, calculado, uns que ia mais arroz lá que ficava mais barato, que era menos salmão. Enfim, óbvio que você vai olhar para o seu negócio. Então, a grande maioria ali estava ali, por exemplo, na casa dos R$110, a gente conseguiu montar um combinado de R$99, com uma margem de lucro boa, que isso é importante, o ticket médio já estava ótimo, e aí a gente consegue chamar mais atenção. E aí, óbvio que seguindo essa linha, a gente montava combinados mais completos para o próximo pedido do cliente. O grande lance é, eu preciso ter uma presença em lista. E grande parte dessas listas, né, que não dependem do cupom, de uma campanha inteligente, por exemplo, ela vai estar vinculada a preço, a algo chamativo. Porque essa é uma barreira de objeção do cliente. E tanto que o iFood entende isso, se você olhar, por exemplo, para as promoções
para novos clientes do iFood e recuperados, ela sempre é 99 centavos, 4,99, 7,99, porque o preço ele é uma barreira de objeção para o cara comprar. O cara pensa assim, vamos pensar assim, ó. Ah, cara, será que eu vou pagar tão caro por isso? E se eu perder? Se ele está em dúvida e de repente é algo que precisa valer a pena para ele correr aquele risco. Então, para o cara correr o risco de comprar na sua loja, precisa valer a pena para ele, porque ele não te conhece. A partir do momento que ele passa a te conhecer, ele vai inclusive diversificando. E aí é onde é a importância de um cardápio bem estruturado. O cardápio bem estruturado ele é essencial para qualquer tipo de venda que você for fazer dentro do iFood. De qualquer formato que você for trabalhar. Agora, sem cupom é essencial. Se você não tiver um cardápio estruturado para trabalhar sem cupom, a gente depende da recorrência, a gente depende desse cliente, de quebrar essa barreira de objeção. E aí, quando quebra essa barreira de objeção, a gente depende que esse cara volte e compre. Se eu não tiver um cardápio estruturado para criar essa recorrência e voltar a crescer, e a loja crescer. Se eu não tivesse cardápio estruturado, eu não consigo dar o segundo e o terceiro passo. E aí eu me torno uma loja de um único produto, que é aquele chamariz que eu tô colocando, e não sai, e fico patinando e não saio do lugar. Por quê? Porque eu vou estar sempre vendendo pro primeiro pedido do cliente, sempre vendendo, quando for o segundo, eu vou estar sempre vendendo o mesmo produto, que cá pra nós, se eu baixar o preço para quebrar uma barreira de objeção, eu tô abrindo mão de margem. Eu fui um cara que eu cresci sem cupom, eu era o cara que eu fiquei famosinho, assim, ó. Boa parte dos 100 mil seguidores que eu tenho no Instagram veio dessa época em que eu faturava no iFood 300 mil reais, 400 mil reais, sem um tipo de cupom. Naquela época, existia duas faixas de cliente. Cliente sem cupom e cliente com cupom. Só existia essas duas. Eu optava por vender para esse cliente. Hoje a gente tem o cliente sem cupom, o cliente com cupom e o cliente do clube. E aí o clube é onde está a grande maioria dos pedidos. E aí, para eu vender para esse cliente do clube assertivamente, eu tenho que ter um investimento. Então, quando a gente fala assim, ó, Edu, é possível crescer sem cupom? Sem cupom é possível, sem investimento não. Por que eu tô falando sem investimento não? Porque quando você baixa a margem para vender para esse cara de R$24,99, por exemplo, ou para o caso do sushi, que a gente conseguiu manter uma margem legal, mas teve que reformular o prato, eu tô abrindo mão de margem. Ou seja, esse está sendo o meu investimento, né? Tudo bem que é um investimento que depois eu tiro do bolso, mas não deixa de ser um investimento. Que é um investimento que sai na venda, né? Não é algo que eu ponho o dinheiro antes. Então o grande lance é você entender e diferenciar seu público. Esse é o foco. Muita gente fala que é errado você ter 2, 3, 4, 5 lojas. Tem gente que vende isso. Cara, entenda que são públicos diferentes dentro do iFood. Então se eu quero atingir, eu não consigo vender tudo para todo mundo. A não ser que você seja de uma rede muito grande. Aí vai fazer sentido, né? Mas não é o nosso caso, a gente precisa ser realista. Então, assim, ó, para eu vender, eu tenho um produto que ele atende todos os públicos. Eu preciso de ter 3 vitrines ou 2 vitrines para vender para essa galera, por incrível que pareça. Tanto que eu trabalho com essa. Eu tenho 4 lojas, mas 3 são as principais. Eu trabalho o mesmo produto nas 3 lojas. Só muda a embalagem. Agora tá começando a mudar a embalagem, né? Porque antes nem a embalagem é diferente. Então, pensa nisso como uma barreira de. Como quebrar essa barreira e coloque outras barreiras que possam ser quebradas, que possam surgir. Mas o grande lance é o que te faz vender no iFood em crescimento é uma estrutura de cardápio, uma recorrência de cliente e quebrar a barreira de objeção do primeiro pedido. Se você passa a ter muita visita e o cara não compra, o próprio iFood passa a te mostrar menos também. Por isso que é importante você sempre quebrar essa primeira barreira. E aí é posicionamento em lista. E posicionamento em lista vai de compra do produto, que aí é uma estratégia de cardápio. Para o cliente orgânico também, que chega de outros canais, você oferecer aquele produto que está em lista, de R$24,99, logo de topo de cardápio. Que aí o próprio produto começa a ter relevância. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça uma aulinha de cardápio aqui para dar uma noção para vocês legal, coloca um comentário aqui, Edu, cardápio, ó, que eu vou ter o prazer de gravar. E, se você gostou do conteúdo, eu tentei trazer da maneira mais didática possível. De repente ficou com alguma dúvida, coloca aqui que eu refaço esse vídeo. De repente trazendo até algumas lojas de exemplo, converso com alguns clientes, ou até a minha. Daqui uns 2 meses, minha loja já vai estar do jeitinho que eu quero. Mas que eu acabei de fazer, e a ideia do vídeo foi porque justamente eu mudei a estratégia dessa loja para vender sem cupom. E aí eu falei, pô, vou fazer um vídeo gravando sem cupom. Então, coloca aqui nos comentários aqui, vai ser um prazer enorme e vai maratonar os vídeos do canal aqui, ó. Coloca esse. Beijo grande no coração e até a próxima. Aqui vai.